Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do SeraCast e hoje a gente vai falar sobre tecnologia. Tô com dois convidados especialistas que vão falar como entrar no mercado de tecnologia, você que é de outra área, quer vir para o mercado de tecnologia ou você que está começando agora sua jornada profissional, eles vão te ajudar a direcionar você aí numa escalada muito foda nesta jornada de trabalho sua. Mas além disso, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você já deixe o like nesse vídeo, já se inscreve no canal, já ative o sininho pra gente mostrar pro YouTube que este canal e este episódio é extremamente relevante para outras pessoas. Então já dá o like aí. Bom, sem mais delongas, vou apresentar os dois de uma vez só, porque é fácil. Os dois são Rafael. Rafael Vieira e Rafael Justiniano, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês, falar com vocês um assunto tão importante aqui pra gente, tecnologia. Falar um pouquinho de mim primeiro, me apresentar, eu sou Rafael Justiniano e eu sou Head de Desenvolvimento de Sistemas aqui dentro do Serac. Basicamente, eu comando o setor de desenvolvimento de sistemas do Serac. Eu estou aqui desde 2019 no Serac, mas o relacionamento com o Serac é um pouquinho anterior a isso. Antes de virar um colaborador, eu era um prestador de serviços do Serac e depois, em 2019, teve a fusão. A gente entrou aqui para o Serac, virei um analista desenvolvedor e escalei essa minha jornada até virar head de desenvolvimento. Ou seja, está com a gente aí há muito tempo, vive Serac aí desde 2000 e bolinha. Respirando Serac há um tempo. Respirando Serac há um tempo. E o Rafa Vieira da UIT também não é diferente, já está com a gente há um bom tempo aqui como fornecedor oficial de cibersegurança nosso, né, Rafa? Isso aí, bela introdução. Eu sou Rafael Vieira de Ziaduc, estou há 12 anos com a UIT, né, que é parceira do Serac na área de cibersegurança. Somos um provedor de soluções de cibersegurança avançadas, aí, tudo como serviço, isso é um ponto importante. E minha carreira inteira também foi pautada em cima de tecnologia e cibersegurança, então a bagagem aqui, o que não falta são assuntos e histórias dentro da nossa área. Muito bom, muito bom. A gente vai falar sobre a jornada do profissional de TI, que não é fácil, não tá fácil ultimamente a gente conseguir pessoas que queiram realmente ter um sucesso nesse mercado. As pessoas são muito imediatistas ou as pessoas que não sabem o quanto precisa estudar realmente nesse mercado. As pessoas acham que é fácil, né? Simplesmente, vou mudar para TI, eu faço uma coisa, eu vou para outra. Enfim, quando vocês eram jovens, vamos pegar já um exemplo de vocês, então. Quando vocês eram jovens, qual que era a ideia de vocês? Pô, eu vou fazer o quê? Sei lá, um curso, uma graduação de tecnologia, vou trabalhar no Google. Qual que eram os anseios, os desejos de vocês? Quem começa? Posso começar? Vai lá, Justiniano. Justiniano. Bom, eu acho que eu entrei primeiro para a área de tecnologia por influência de uma prima. Ela já trabalhava nessa área, ela gostava bastante, ela falava empolgada desse tipo de coisa. E eu tinha certa afinidade também com tecnologia. Sempre gostei bastante de fuçar algumas coisas e sempre me dei muito bem com isso. Depois comecei a graduação e vi que era realmente o que eu queria. Acertei assim, de primeira por influência, obviamente já sabia um pouco da área e também já gostava de tudo que envolvia tecnologia. Então já teve praticamente uma conexão. Isso hoje em dia é difícil, né? As pessoas Sim. não sabem o que querem fazer chegando perto dos 18, né? Então fica uma dúvida no ar. Exatamente. Você também foi assim, Rafa Vieira? Não, ele queria ser médico. Era quase isso. É mesmo? Mas médico veterinário. É verdade. Eu não posso brincar porque eu sei da história, mas é muito boa. Ele queria ser médico veterinário. É verdade. Mas na verdade a minha história ela foi mais pela curiosidade. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e a máquina em si sempre me encantou. Mas na minha época o computador era de difícil acesso, né? Tanto é que o primeiro computador que eu tive eu ganhei, ele era usado, uma máquina já mais antiga, e acho que isso instigou um pouco, porque a minha curiosidade de tentar fazer a máquina performar melhor e aquele negócio de você mexer, desmontar, fazer upgrade, isso foi uma coisa que me incentivou
a conhecer mais as coisas, né? Vamos dizer assim, a fazer com que eu pudesse ter uma curiosidade, uma intenção de fazer alguma coisa diferente. E isso me cativava. E isso foi o meu start, né? Acho que eu comecei com aquele curso que nem acho que não existe mais, né? De informática, manutenção de computadores. E hoje eu trabalho com cibersegurança, não tem nada a ver. Nem ouvia falar disso na época. Acho que era pouquíssimo falado sobre isso, né? Exatamente. Então, isso foi o meu start, né? Para poder começar a história foi por aí. Caramba, hein? Que legal. Então, ou seja, já tem o Rafa aqui como o Rafa Vieira como exemplo que, pô, queria ser médico veterinário, mas aí se encantou ali pela máquina e tal e acabou meio que sendo fisgado pelo bichinho da tecnologia. E aí, pelo menos do Rafa Vieira, eu sei uma história boa, que você começou numa empresa, na parte de tecnologia mesmo, você começou como estagiário, não era alguma coisa assim, Rafa? Você foi estagiar numa empresa de... Eu não lembro agora, você me contou na história. Não era de tecnologia, de cibersegurança também? Depois ela foi migrando, acho que o próprio mercado foi migrando para a área de cyber, né? Mas eu comecei, depois que eu fiz o curso de manutenção de computador, eu comecei a ter muito contato com as pessoas, porque o pessoal tinha problema na máquina, como não era algo de fácil acesso, aí o pessoal sabia que eu sabia arrumar a máquina e me chamava para consertar. Principalmente família, né? Família, todo mundo, né? Sempre tem alguém que pediu para formatar a máquina. Olha o celular aqui, como que tá? Exatamente. Começa sempre assim. E depois eu acabei sendo indicado a trabalhar para empresas menores do mercado, principalmente na área da Lapa, onde eu acabava tendo uma presença, porque eu estudava lá também, e aí tem algumas ruas que tem aqueles comércios lá, e as lojas sempre tinham um computador ali da parte fiscal, e aí eu passava a arrumar essas máquinas, o pessoal me indicava, uma loja me indicava para outra, e eu fui assim. Então meio que foi uma forma de eu empreender, porque eu comecei a trabalhar, né, na rua, vamos dizer assim, e conhecer o negócio em si. Então, na época até é engraçado, porque eu fazia umas notas fiscais impressas na impressora, achava que estava tudo certo. Não vai, calma aí, não vai falar coisas ilegais. Não, mas tá sendo filmado, vai virar contra você isso aí, tá brincando? Era na boa intenção, era mais um recibo que eu fazia, né? Então, assim, apesar da pouca idade, na época eu acho que eu tinha 14 anos, eu fazia isso na boa intenção para poder dar o lado profissional da coisa. Então, entregava ali o que hoje a gente chama de relatório de status, né? Ou coisa do tipo, que é mais ou menos o que você fez ali, né? O histórico do relatório do que foi executado e a cobrança também, né? Da loja ali. Então, eu comecei a ganhar muito mercado nisso. E na época, a minha vizinha, ela tinha uma papelaria também lá na região da Lapa. E ela me indicou a fazer um estágio, na verdade, numa empresa lá da Lapa. E aí eu comecei a estagiar nessa empresa, que era uma empresa também de manutenção de computador, de impressora. E aí eu fui lá, porque lá eu ganhei muito mais bagagem, porque daí eu tinha um time que me ensinava, as pessoas já de mercado, mais velhas que eu, né? Eu era jovem, nessa época eu acho que eu já estava com... Eu não tinha nem completado 16. Para trabalhar eu lembro que tinha que ter 16, eu tinha 15. Eu tive que esperar alguns meses para poder, inclusive para poder assinar estágio, tudo. E aí depois eu comecei a ganhar mais bagagem ali, porque realmente dentro da empresa, né? Você... Apesar do meu espírito empreendedor, você empreender com o dinheiro dos outros, a primeira estágio é sempre muito bom. E é mais fácil, né? Muito mais fácil, mais barato, e o erro e o ônus não é seu. Então, exatamente. É muito mais fácil para você prosperar ali e conseguir evoluir, né? Exatamente. E você, Rafa, qual que foi o seu primeiro estágio ou emprego, né? Depois de, sei lá, conseguir aí ter esse contato que foi fisgado, né, pelo bichinho da tecnologia? O meu é também curioso, porque... Como eu já gostava de tecnologia, eu comecei a fuçar várias coisas quando eu mexia no computador, ali no meu tempo livre, e eu acabei aprendendo a fazer edição em Photoshop. Então eu comecei a trabalhar no meu primeiro estágio, foi em design, nada a ver com programação. Meu amigo do céu. Pois é. Olha pro Rafael Justiniano aqui. Quem Rafa imagina? dos bastidores aqui tá olhando pra ele. Imagina ele na equipe do marketing. Não, seria um desastre. Seria um desastre. Eu comecei a mexer com Photoshop e isso foi muito na época que existia muitos fóruns na internet e eu participava de fórum de jogos. Sempre fui o cara meio nerdão, bem típico do TI mesmo. E aí, por mexer muito com esses fóruns, lá tinha também essas coisas de design que o pessoal fazia, umas artes com coisa de jogo. E eu comecei a aprender isso porque eu queria fazer.
Beleza, comecei a fazer e isso me deu experiência para que eu pudesse pegar o meu primeiro estágio, que não era em tecnologia, era design, mas não era exatamente o que eu queria, que era programação, mas serviu como pontapé inicial para eu continuar pagando minha faculdade e seguir no curso. Bom, trabalhei com design, desculpa os designers, mas eu não gostei. Não gostei. É que precisa muito de criatividade mesmo. E cada área a gente vai falar sobre isso, e cada área da tecnologia envolve um tipo de competência também. E trabalhei com isso, não me identifiquei e parti para programação. Aí encontrei um outro estágio, onde eu fiquei um bom tempo, aí virei terceiro em outra empresa, até cair aqui no Serac. Cara, isso é foda, né? Olha só que legal. A gente já, na frase do Rafa aqui, do Justiniano, ele já fala um ponto importante. A tecnologia vai crescendo tanto que, antigamente, mexer num Adobe, num Photoshop, era visto como um TI. Mesmo o bolo de um desenvolvedor, de um programador e etc. Hoje ele já tramita mais para marketing do que para tecnologia, ou seja, era uma coisa tudo junto. Agora já está meio que dando uma ramificada aqui nas coisas. E isso é muito importante, porque às vezes hoje eu vejo muita gente, eu quero fazer tecnologia, mas o quê? O que você quer fazer em tecnologia? Tem muita coisa para fazer em tecnologia. Então, esse é um caso engraçado. Engraçado assim, curioso, porque já virou outra coisa. Não é mais tecnologia. Você usa um software tecnológico, etc. Mas ele está muito mais embaixo, né, de um departamento de marketing, um departamento de criação, do que num departamento de tecnologia. É curioso isso, quão rápido acontece, né? Aconteceram essas mudanças, né, Rafa? Sim, e na verdade, eu comecei na área de manutenção. Depois eu migrei para a empresa que eu trabalhava, o forte dela, na verdade, era redes. E era conectividade com a aplicação. E eles trabalhavam com um sistema que você acessava a aplicação via servidor, não instalado mais na máquina, né? O que a gente chama de client server. E aí você acessando a aplicação remotamente, isso na época era negócio de outro mundo, né? Porque as empresas não estavam acostumadas. Estavam acostumadas a ter a aplicação instalada na sua própria máquina. E aí quando a gente começou a falar de você poder acessar de qualquer lugar uma aplicação legada ali, que é uma aplicação que é, vamos dizer assim, tradicional, mas você poder disponibilizar isso para o usuário remotamente é fantástico, né? Era coisa do demônio. Exatamente. E isso assim, fez com que... Isso me brilhou os olhos também na época, porque eu falei, cara, como é que esse negócio funciona? E aí eu arrumando impressora, arrumando computador, eu vi aquele pessoal que ficava até no outro andar, eu falava, nossa, esses caras são gênios, né? E aí eu me aproveitei dos tempos que eu tinha mais tranquilo, vamos dizer assim, livres, e aí eu me debruçava junto desses caras, né? Apesar da pouca idade, o pessoal ali já de projetos, executando. E aí isso foi um ponto importante, porque fez com que o pessoal via que eu tinha interesse e começou a me convidar para ir na execução do projeto. Só que o pessoal avisava, Rafael, a gente não vai te pagar, você não vai ter valor nenhum. Não, eu falei, não, eu vou só para aprender. E aí eu passei várias vezes, finais de semanas, à noite, porque normalmente essas migrações, essas instalações são fora do horário. Isso me ajudava, porque eu trabalhava e aí o pessoal ia fazer o trabalho depois e eu conseguia acompanhar. Isso foi um alavancador, porque isso com 15, 16, com 16 anos e pouco, como eu já estava muito debruçado em cima disso, porque foi bem logo no começo que eu já entrei na empresa, eu comecei a estudar já para certificação na época. E aí eu consegui fazer uma certificação que na época era uma coisa super difícil, né? De você conseguir. Difícil, na época mais ainda. Exatamente, não tinha tanto acesso que nem hoje você tem na internet. Sim. Tanto é que eu comprava livros no eBay para poder estudar. O pessoal me emprestou muito livro, né? Tive pessoas boas que me auxiliaram nesse processo. E aí fez com que eu aprendesse muito rápido. E eu fiz uma certificação com 16 anos, que na época era o pessoal mais velho que conseguia, o pessoal com muito mais experiência. E isso foi um start, porque daí o pessoal falou, cara, esse aí tem alguma coisa diferente, porque menino, né, novo, eu já tenho cara de mais velho, de mais novo, né? E aí com 15, 16 anos mais ainda, né? Aquela cara de criança. E aí você tendo uma certificação renomada de mercado, isso me ajudou muito a alavancar. E aí me deu um norte para redes, que depois eu fui migrando para a área de cibersegurança, né? Eu não sei se vocês repararam, mas eu costumo dizer que o profissional de tecnologia, ele tem um perfil, uma característica muito peculiar.
geralmente o profissional que se destaca ou que tem um sucesso promissor em tecnologia, ele é interessado / curioso, vamos dizer assim. Por quê? Em tecnologia se estuda muito, se vai atrás muito de informação. Então, se você não for interessado, se você não for curioso, você provavelmente não vai chegar aí a níveis muito elevados, vamos dizer assim, na profissão dentro de tecnologia. Por quê? Porque é exatamente isso, é muita informação a todo momento. Tem muita coisa nova acontecendo a todo momento, muita tecnologia sendo lançada a todo momento. Se você não está afim de aprender, cara, provavelmente você vai estagnar. Não estou dizendo que você não vai poder entrar no mercado de tecnologia, mas se você quer se destacar, se você quer crescer, geralmente um cara de tecnologia tem que ser interessado e curioso. Faz sentido, Rafa? Faz total sentido. Vão sempre existir empresas que elas vão ser mais conservadoras de manter aquela tecnologia até um pouco mais antiga, que vai beneficiar esse tipo de profissional que não está tão interessado em seguir evoluindo. Que está na sua zona de conforto. Exatamente. Que também para a empresa, às vezes, é uma zona de conforto não mexer naquilo que já está funcionando, pode-se dizer. Mas, na grande maioria das vezes, as empresas tendem a seguir o fluxo do mercado, que é exatamente seguir a evolução, seguir tudo que vem de novo do mercado, porque isso ganha, além de segurança, ganha confiabilidade, ganha velocidade, performance, tudo isso vem junto com as evoluções tecnológicas. A gente vê isso muito hoje, por exemplo, com a entrada da inteligência artificial. A inteligência artificial ela vem para ajudar na produtividade, não só para roubar empregos, como falam bastante, mas ela vem para auxiliar nessa produtividade que pode ser muito melhorada através dela. Exatamente. E vocês repararam, o Rafa Vieira virou e falou, pô, eu comecei a ir com o pessoal, a aprender de graça, sem pagarem nada. Ou seja, ele já se mostrou interessado e curioso. Acho que foi uma virada de chave para você ser mais interessado, né, em estudar, em aprender, sem ganhar nada por enquanto, para você chegar onde você está hoje. Sim, isso vale para todas as áreas, eu acredito. A área de tecnologia é mais latente, porque o poder de inovação é muito mais rápido, né? Então você tem que se manter atualizado, mas isso vale para qualquer área. Se você tem um interesse em crescer e fazer com que a sua carreira alavanque de uma forma mais rápida, você tem que se debruçar, você tem que abrir mão de muitas coisas para poder se dedicar àquele tema, aquele momento de vida seu tem que ser dedicado com um propósito para você alcançar aquele objetivo. Eu tinha um interesse muito grande em aprender aquele tema de redes na época. E isso fez com que eu pudesse atingir objetivos muito mais rápido do que outros. Eu tive amigos, né, e pessoal que trabalhou na mesma época que eu, que não conseguiram alavancar e crescer tão rápido. Tinham pessoas mais velhas, mais experientes que eu também, que ficaram para trás e aí viram aquele menino de 16 anos passar à frente, tendo mais oportunidade. Porque quando a empresa trazia tecnologias novas, elas davam na minha mão para poder testar. Caramba. Porque sabia que ia acontecer, ia ser validado. Então, na época isso me ajudou até a poder aprender inglês, a fazer coisas, porque vinha o pessoal de fora tentando colocar tecnologias no Brasil. E aí eu tive muita oportunidade, mas foi por interesse próprio, porque eu queria fazer com que aquilo fizesse eu ser diferente, né? Eu pudesse crescer na área. E isso aí sempre foi um diferencial que me ajudou muito ao longo da minha carreira, né? Legal. Antes de você abrir a UIT, entrar no mercado como empreendedor mesmo, não como intraempreendedor, como um colaborador que intraempreende, como você já fazia desde o começo, mas antes de você abrir a IU, chegou a liderar pessoas ou você só foi liderar quando você realmente abriu a empresa? Na verdade, liderar diretamente não, mas eu não fui gerente diretamente. Não, no final da minha carreira, sim. Antes da Rio, no final da carreira, não. Final de carreira. Não faz mais nada hoje, pessoal. Tá vivendo na praia, vendendo coco. Antes de abrir a empresa, né, quando nós decidimos, né, que eu fiz o convite para o meu sócio para abrir a empresa, eu estava liderando, tanto é que um dos meus sócios foi uma pessoa que eu contratei e eu liderava essa pessoa. Um pouco antes ele tinha saído da empresa, tudo, mas eu tive essa possibilidade. E isso é super importante, porque a experiência que você tem de liderar faz a diferença também quando você resolve empreender. Porque o maior desafio que você tem no empreendedorismo são as pessoas, não são as tecnologias. As tecnologias você vai conseguir aprender e vai liderar. As pessoas são sempre a incógnita, sempre a variável maior. Então, isso ajudou bastante realmente nessa época. Eu perguntei para o Rafa Vieira se ele
liderou antes de abrir a empresa, porque hoje o Rafa Justiniano, ele empreende aqui com a gente, é nosso head aqui de desenvolvimento de software, e eu trouxe 2 visões diferentes para vocês. Porque muita gente chega na gente aqui, nós 3, perguntando, pô, eu quero muito fazer tecnologia, eu quero entrar nesse mercado, o que eu faço? Cara, primeira coisa que você tem que fazer, que eu te falei, você precisa começar a estudar um pouco todos os âmbitos da tecnologia, vamos dizer assim, todas as vertentes, para você entender qual que você mais se identifica, se você ainda não trabalhou com nada de tecnologia. Mas eu fiz essa pergunta para o Rafa Vieira antes, e para o Rafa do Rafa Justiniano eu sei a trajetória dele, mas porque eu quero a percepção deles, agora que eles lideram, justamente para passar uma dica para vocês de perfil, de o que eles buscam quando eles vão contratar. O que eles buscam num colaborador de tecnologia, num funcionário que vai exercer uma função ou de programador, ou mais de cibersegurança, mais de infraestrutura, enfim. Eu queria que vocês dessem essa pitadinha pro pessoal de casa. Uma dica, cara, seja assim, faça isso. Legal. Eu concordo com o Rafa, a maior variável nesse processo todo de liderança são as pessoas, personalidades diferentes, mas seguindo o ponto que você comentou de qual que é o tipo de profissional que a gente busca, tirando a parte da personalidade da pessoa, que isso é muito pessoal de cada um, a gente vai ter o perfil profissional que a pessoa precisa ter o que a gente falou anteriormente, de ser interessado, ser curioso com o tema. Isso ajuda muito quando você já tem uma afinidade para aquele tipo de área que você escolheu. Se você viu todas as áreas de tecnologia e se identificou com uma a mais, siga nela. Siga nela porque geralmente é ela que você vai ter mais facilidade de buscar conteúdo e se interessar em aplicar aqueles conteúdos no dia a dia, ou até no seu tempo livre, você fazer algum projeto pessoal, que acho que é muito comum que a gente que é de tecnologia pegar e fazer algum projeto pessoal utilizando aquela tecnologia nova para que a gente possa aprender mais, aprender melhor e já conseguir aplicar no nosso dia a dia dentro do serviço. Acho que isso é o fundamental, ser mais interessado, ser proativo. Esse tipo de exemplo que o Rafa deu, que ele teve na carreira dele, que não estava ganhando nada para isso, a não ser o conhecimento de ir para uma outra área ali e entender o processo. Isso daí faz muita diferença também para a gente, um profissional hoje em dia. A gente sabe que cada área dentro do TI, né, tem o seu requisito. Então, para desenvolver precisa ser um cara mais curioso, mas não sei o quê. Por exemplo, para quem não sabe, dentro da tecnologia você pode ser um consultor de implantação, você pode implantar sistemas, ou seja, você não vai lidar lá com a programação direta e etc, mas você precisa saber conceitos, o conceito daquele sistema que você está implantando, qual que é. Então, assim, tem muita coisa. Mas a minha pergunta eu sei que é muito abrangente, mas essa é a ideia, é vocês passarem para o pessoal algo mais genérico. Ou seja, você quer entrar no mundo de TI? Isso aqui é o básico para qualquer vertente que você vai escolher dentro do mundo de TI. Sim. A área de tecnologia ela é muito ampla. Muito. E aí, se você pegar, segmentar a área de tecnologia em frentes, ainda assim você vai ter requisitos dentro dessas áreas com perfis também diferentes. Perfeito. Então, vou dar um exemplo. Você tem cibersegurança. Dentro de cibersegurança, você tem N frentes que você pode ter. Você pode trabalhar numa área, por exemplo, que a gente chama de Red Team, que é você fazer teste de ataques, fazer validação de aplicação, se tem vulnerabilidade. É um perfil que você vai ter ali dentro. O time de Blue Team já vai ter um perfil de defesa. Ele vai trabalhar em ferramentas e áreas que vão estar pensando de prevenção. Etc. Mas você dentro dessas áreas, ainda assim, você vai ter o profissional que vai ter que ser mais comunicativo, o outro que vai ser mais técnico. Então você ainda vai ter perfis dentro dessas áreas. O que é importante que eu normalmente pergunto para as pessoas? O que você é bom? Porque é bom você entender que você tem que identificar no que você faz de melhor. Isso em qualquer área. Porque durante nossa carreira acadêmica, nós somos treinados para poder melhorar o que nós somos medianos ou ruins. Uhum. Né? Então, às vezes, a gente não é muito bom em uma matéria e a gente tem que estudar mais. A gente gasta muita energia para poder ficar mediano naquilo que você é ruim. Sendo que você poderia maximizar o que você já é bom. E aí você se tornar excepcional. Que é o que eu pergunto para as pessoas. O que você é excepcional? O que você faz realmente diferente? Uhum. Porque eu quero saber. Porque se for isso que eu estou procurando, é a pessoa que eu vou contratar. É a pessoa que vai fazer parte do meu time, porque é aí que você vai se destacar. Então, se fosse para dar uma dica para as pessoas,
faça o que você é bom e foque no que você é bom. Não vai gastar tempo com o que você é mediano ou que você não tem interesse, porque você vai se tornar uma pessoa mediana por completo, sendo que você poderia ser excepcional em alguma coisa, que é o que vai fazer a diferença para você lá na frente. Cara, olha que legal. Eu sou um cara de tecnologia, hoje assumi outras áreas porque o empreendedorismo leva para isso, mas eu sempre fui de tecnologia. E olha que legal, lá atrás eu tenho um pai que tem uma empresa de tecnologia. Lá atrás, ele sempre falava, não, que você precisa estudar, ser programador, porque daí isso, não sei o quê. Cara, e fui estudar, fiz programação da melhor linguagem deste planeta Terra, que é o PHP, entendeu? Tô brincando, nem sei mais programar. Mas enfim, fui estudar. E lá atrás, eu falei assim, cara, não é pra mim programar. Só que eu amo tecnologia, eu gosto de fazer. Aí, nessa época, eu fiz exatamente isso que você falou. Falei assim, cara, eu amo tecnologia, mas programar não é comigo. Aí eu falei, não, eu preciso pensar. Eu falei assim, cara, o que eu sou bom dentro dessa área? E aí eu falei, pô, eu sou bom em identificar um problema e dar uma solução para esse problema. Não programando. Estou falando conceitualmente. Então eu conseguia entender o problema muito mais rápido que todo mundo e conseguia dar a solução muito mais rápido para que todo mundo. Eu falei, pô, isso é o meu negócio. E aí que eu fui investir em ser um analista, vamos dizer assim, de sistema, um consultor e etc. Eu falei, cara, me achei. E foi nessa época que eu me achei e segui a minha carreira, mas sendo esse consultor, vamos dizer assim, identificando o problema e dando solução para o problema. Não era eu que ia desenvolver no sistema a solução, mas eu conseguia mostrar o que precisava ser feito. Então isso acho que o Rafa Vieira comentou, é muito importante. Você tem que achar o que você é bom. Porque não adianta você querer empurrar a força. É igual o Rafa Justiniano. Ele vai falar assim, pô, eu ia empurrar que eu me achava bom em designer. Talvez estava mediano até hoje. Hoje ele é um excelente head de desenvolvimento. Ele é excelente. Por quê? Porque ele falou, pô, não é isso para mim, eu quero focar no que eu sou bom. Então acho que esses dois pontos que eles trouxeram vale de dica aí para vocês que estão começando, que vocês querem entrar no ramo de tecnologia ou para qualquer um, como você comentou, né? É isso aí. É isso aí. Bom, chegamos aí a algumas dicas para o pessoal de como entrar neste mundo de tecnologia. Mas, entretanto, porém, contudo, todavia, sei lá o quê, a minha pergunta fica, beleza, decidi por onde começar. Faço uma faculdade? Não faço. Porque tem muita gente de tecnologia que não fez faculdade. Faço só curso? Não faço. Legal, decidi no que sou bom. Mas e aí? Porque tem muita gente que fala assim, não, porque TI nunca fez faculdade na vida. Você fez faculdade, não fez? Fiz faculdade. Fez faculdade, não fez, Rafa? Viu? Seus bestas. Então, assim, tem muita gente que fala, não precisa fazer faculdade. Calma, não é bem assim, acredito eu. Qual é a opinião de vocês em relação à faculdade, a curso, como se especializar depois de escolher? Bom, eu acho que isso é um tema bem polêmico, porque está muito em pauta isso, mas eu acho que isso é mais uma desculpa para a pessoa não fazer do que fazer. Tá. Né? O pessoal acha mais motivos para não fazer do que motivos para fazer. Porque hoje você tem acesso a conteúdos muito rápido, né? E nosso cérebro está condicionado a isso. Né? Hoje é você aprender com as coisas muito mais rápidas, informações muito mais filtradas, vamos dizer assim. O problema é que você esquece do lado humano. E tecnologia, apesar de ser a máquina, o que faz a diferença é quem está na frente dela. E quem está na frente dela, ela precisa se relacionar, ela precisa conversar com outras pessoas. Você só vai se desenvolver conversando e interagindo com pessoas, não vai ser com a máquina que vai ser o seu diferencial. E eu acho que a faculdade tem um papel essencial nisso, que é você conhecer pessoas diferentes de você, que estão em busca do mesmo objetivo, mas que estão em frentes totalmente distintas. Isso vai te dar uma bagagem, inclusive, para você conhecer todas as áreas de tecnologia. Porque na faculdade você vai ter várias disciplinas. Vai ter aquelas que você não vai gostar, vai ter aquelas que vai te abrir os olhos, e vai ter coisas que você não conhecia, que pode ser que você seja bom, que você vai te dar prazer em executar. E eu acho que o grande papel da faculdade, ela não é simplesmente o conteúdo, o conhecimento que você vai adquirir, mas muito as relações que você vai construir, porque eu tenho amigos que viraram clientes, que viraram parceiros e que hoje fazem parte do meu ecossistema de conhecimento, e a gente sempre fala que a área de tecnologia é uma área muito pequena. Hoje você está navegando
numa empresa, depois você conhece outra que conhece outra pessoa, e aí tá todo mundo conectado, é uma rede ali que você cria. E a faculdade foi o pontapé para eu poder conhecer cada área dentro da área de tecnologia, e super importante para o meu desenvolvimento. Ou seja, para você, além do conhecimento, que você vai ter muito numa faculdade ou num curso, você vai aprimorar o seu nível social, vamos dizer assim. O seu jeito de lidar com as pessoas, de trocar ideia, formação social, formação de opinião, formação de desejo, de querer, enfim. Acho que é nessa linha. Sim. Aí você vai ter professores com ideias diferentes, né, que normalmente são pessoas que estão no mercado, né, as empresas de tecnologia, né, as faculdades de tecnologia utilizam muito os profissionais de mercado para poder ensinar, então vai te abrir porta até de emprego, para estagiar, para fazer, principalmente se você for um aluno de destaque, né, porque eu via muito isso acontecendo. Eu já estava empregado quando eu comecei a fazer faculdade, mas eu via que o pessoal que se destacava, os professores indicavam para seguir carreira e indicavam para as empresas. Então, é uma excelente a porta de abertura ali. E aí, concorda, discorda parcialmente? Não, eu concordo. Gosto de polêmica. Eu concordo, também acho que é um tema polêmico, mas eu concordo porque, pensando aqui, minha primeira dinâmica de tecnologia, aí pode-se dizer, de uma equipe de tecnologia, foi exatamente na faculdade, fazendo TCC. A gente dividiu exatamente, praticamente em cargos ali. Eu era o cara que programava, obviamente. Aí tinha quem documentava, tinha quem testava, tinha quem levantava os requisitos, então tinha tudo isso. E foi a primeira dinâmica que eu tive nesse sentido. Fez muita diferença também no dia a dia. Até lembrando também do projeto, dá até uma nostalgia, né? De, queria ter feito daquele jeito. Então tem muita coisa, na verdade, que a gente pega com a faculdade. Existe essa porta de abertura aí para conhecer pessoas e áreas diferentes de tecnologia, onde a gente pode, às vezes até focado em algum segmento específico de tecnologia, lá dentro da faculdade a gente pode encontrar um outro que a gente se identifique mais. Talvez aquele professor que passou aquela matéria que você, até que é legal isso aqui também, não tinha visto dessa perspectiva. Então é bem bacana você ter esse convívio dentro da faculdade também. Eu acredito que a gente tem uma defasagem de conceitos básicos, tá? O que quero dizer com isso? Eu não acho que a faculdade é essencial, por isso que o tema é polêmico. Eu não acho essencial, obrigatório, mas você precisa ser um cara diferente. Se você não quer fazer uma faculdade, então você precisa ser um cara diferenciado. E ser um cara diferenciado é você conseguir, de alguma forma, ter os conceitos básicos integralizados, vamos dizer assim, no seu eu. Por quê? Porque tem muita gente que fala, não, vou fazer um curso de desenvolvimento, vou fazer um curso de cyber, vou fazer um curso disso, vou fazer um curso daquilo, mas a base falta. E quando a base falta, você realmente fica, né, manco. O seu conhecimento técnico fica manco. Não adianta. Se você fala, não, eu não sou manco, eu não tenho faculdade e tal. Beleza, então você foi um cara que foi atrás, foi estudar, foi autodidata, etc. Beleza. Mas falta muito conceito básico. As pessoas esquecem que o básico vai fazer a diferença lá na frente. Então, se não quer fazer, beleza, é uma escolha sua. Mas você precisa entender que tem muita coisa básica que você precisa voltar a aprender antes de ir para um intermediário. Então, as pessoas já saem fazendo um curso intermediário achando que já vão virar sênior, pleno, né, sem nem ter sido júnior ou estagiário ainda. Não quer dizer que você não seja diferente, mas a maioria esquece o básico. Acho que vocês já pegaram várias pessoas faltando um básico ali, né? Com certeza. E eu acho que isso vem, na verdade, com uma certa deficiência que vem com nessas gerações atuais de imediatismo. De tudo ser para já. Tudo eu já estou preparado e, na verdade, a experiência é uma bagagem que você vai adquirindo com o tempo, com problemas que você vive, com a complexidade das coisas que te passam. Então, existem pessoas diferentes? Existem pessoas diferentes. Com certeza. Existem pessoas que, por exemplo, a faculdade vai ser uma mera formalidade, sim. Mas eu acho que, como você falou, o básico das coisas você precisa ter para você ter uma base sólida. Tendo essa base sólida, você consegue construir muito melhor a sua carreira. Legal. Vocês já estão pegando as dicas aí. Espero que vocês tenham anotado tudo isso. E, se você gostou, você não pode deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal. Por que a gente fala isso sempre?
porque a gente tem que mostrar para o YouTube que isso aqui é um conteúdo relevante para ele entregar para mais gente. Então, nos ajuda e já deixa um like, se inscreve no canal, porque o papo tá bom. Rafa Vieira, legal. Mostrando pro pessoal o que vocês esperam quando vocês vão contratar, o que vocês acham de conceitos básicos, de faculdade e etc. Existem duas vertentes na hora que você vai, vamos dizer assim, escolher a senioridade que você quer. Isso, pelo menos, é o que eu acredito. Me corrijam se estiver errado. Existe o especialista e existe o líder. Não que um especialista não possa ser, mas geralmente um especialista não vai ter uma equipe, ele vai ser um especialista naquilo que ele faz. E existe o líder. Acredito que é mais ou menos, não tem muito como fugir dessas duas. Ou você é um cara extremamente técnico, entende de tudo e não lidera, ou você é um cara que entende de maneira mais abrangente, mas entende mais de pessoas e lidera equipes. Acredito que é mais ou menos nesse sentido, para as pessoas, porque chega uma hora da sua carreira que você precisa decidir. Você precisa decidir, porque para você crescer, ou você cresce como especialista, ou você cresce liderando. Isso se você não empreender. Acredito que é mais ou menos nisso, né? Sim, ou não? Eu acredito que todas as áreas a gente tem essa divisão. Né? Ou você é muito técnico, ou você é muito bom em alguma coisa, ou você é mais pro lado da estratégia. Acho que isso aí tem até um estudo, né, de neurociência, estudo das pessoas que fala disso. Então, na verdade, se você tem a visão muito mais voltada à gestão de pessoas, a parte estratégica, né, como você comentou, que você, apesar de fazer desenvolvimento, não era aquilo que você era o melhor naquilo, que o seu diferencial era descobrir os problemas e dar o caminho para aquilo, fazer com que aquilo solucionasse. E aí você ter uma pessoa do seu lado que é mais técnica, que vai colocar aquilo em prática. Então, você identificando para onde que é o seu, vamos dizer assim, o seu foco, você vai conseguir ter mais resultado. E é justamente isso. Ou você vai para o lado mais da especialidade, e é um caminho super bacana também, ou você vai para o lado da estratégia, que é um caminho mais para a gestão de pessoas, um pouquinho diferente, né? Mas, aí eu entrei nessa pergunta justamente para a gente ser um pouquinho mais polêmico, que é o seguinte: beleza, escolhi liderar. Como eu lidero pessoas que no mundo de tecnologia são às vezes muito mais introvertidas, são pessoas que não gostam de falar com outras pessoas? Como a gente parte desse desafio aí para quebrar esses paradigmas? É conhecer o seu time e tentar extrair o melhor que eles podem oferecer. A pessoa que é mais tímida, mais retraída, você tenta evoluir esse lado dela. Se não for a praia dela mesmo, se ela não quiser algo do tipo, você pode tentar formar ela para uma especialidade mesmo. Tentar virar essa pessoa um especialista. Então é conhecer mais esse lado pessoal, então tem que trabalhar bastante também essa parte pessoal de relacionamentos, que é bem difícil. Pessoas são variáveis complicadas, então a gente tem que entender muito delas para a gente poder dar melhores soluções, melhores caminhos para elas. E você, Rafa? Ficou me olhando e falou assim: será que sou eu? É você. Agora você não foge não, irmão. Eu costumo, assim, até para ficar um exemplo, né? Se você tem um time de futebol, não adianta você querer colocar o goleiro para poder jogar de atacante, que você não vai extrair o melhor daquela pessoa que treinou a vida inteira para poder catar no gol e ter um treinamento específico. Eu acho que na nossa área é a mesma coisa, né? Quando a gente conversa com as pessoas, como eu falei anteriormente, nós tínhamos que perguntar o que a pessoa é boa, porque é nisso que nós temos que estar amparado. Não importa se é técnico, se é uma pessoa mais voltada à estratégia, isso eu acho que é muito pessoal de cada um. Mas você extrair do seu time, das pessoas que compõem ali a sua equipe, que normalmente tem que ser pessoas diferentes, que é o que vai fazer a diferença no final, é você ter pessoas diferentes para pensar diferente, com ideias diferentes, com origens diferentes, com tudo diferente. E isso vai fazer você sair um pouco da bolha ali, de você ter um viés, às vezes, de uma ideia, de uma estratégia que você está muito amparado pelo que você vivenciou. Mas quando você coloca pessoas diferentes, que têm objetivos ali diferentes, vai te ajudar a tomar um caminho mais rápido, vai ser um atalho para você alcançar um objetivo diferente. Mas e a pessoa que... A gente está falando muito do líder, liderando, direcionando. E a pessoa que o líder não consegue identificar isso e às vezes a pessoa, ela precisa falar, né? Ela precisa se comunicar. O que a gente pode falar para as pessoas que são liderados e que, cara, sei lá, não dá match, a pessoa não me entende. Às vezes a pessoa não fala também, né? Isso é complicado. A gente precisa, às vezes, o mínimo de expressão você precisa ter. Você precisa se expressar com a sua equipe, seu líder, etc. Mas às vezes é difícil também, porque as pessoas têm medo, às vezes têm receio, têm vergonha, não sei.
Tem algo nesse sentido, né? Normalmente a pessoa de tecnologia tem muito aquela cara de nerd, do cara mais mais centralizado no computador ali, no mundo dele, não é a pessoa que normalmente conversa com outras pessoas, né? O mercado de tecnologia, o pessoal tem aquele viés de trabalhar ou dentro do seu computador com fone de ouvido ou trabalhar de casa, justamente para não ter contato com outras pessoas, porque ela passa 12 horas ali desenvolvendo, acha que resolve tudo ali na frente do computador. Eu acho que esse perfil é um perfil muito bom se você tiver uma tarefa dentro da empresa, uma parte da sua equipe necessária para poder fazer uma produção de alguma coisa, executar alguma coisa. Mas isso se você tiver essa necessidade. Agora, em algum momento, você vai ter que ter outras pessoas para poder direcionar ali, para poder fazer a parte de comunicação. Eu, particularmente, sou sempre do momento de escolha. Se fosse para escolher um perfil, eu sempre prefiro a pessoa mais comunicativa, que eu acho que isso agrega mais. Mas eu entendo que em alguns momentos, em algumas estratégias de negócio, vai fazer todo sentido você ter um cara mais gênio ali, o cara que é mais centrado em alguma atividade, porque é o que vai te entregar, no final das contas, o que você está precisando também. E aí, concorda com isso? Eu concordo. E eu tenho, na verdade, uma experiência nisso, porque eu era um cara mais caladão, centrado, e eu tive, na verdade, que evoluir a parte comunicativa para poder até alcançar novas posições. Eu acho que investir nisso, o profissional, é sempre muito bom. Claro, existe toda a dificuldade inicial, existe toda a barreira que você tem que ultrapassar para quem é desse perfil, e realmente, às vezes é difícil, a pessoa não consegue, mas precisa pelo menos trabalhar o mínimo de comunicação, como você falou, precisa saber externar algumas coisas, até para que você possa evoluir, ter feedbacks e saber como você pode progredir naquele seu perfil que seja. Eu tenho um ponto importante que eu lembrei que o Rafa falou, que é o seguinte: eu, particularmente, vou ter só um problema nessa mesa quando o assunto vira inteligência artificial, que vai roubar emprego, etc. Por quê? O Rafa, da UIT, a UIT é a nossa fornecedora oficial aqui de serviços e softwares de cibersegurança. Então, se faltar gente no mercado, ele que se vire nessa parte. A gente já tem que cuidar da nossa parte aqui, né, Rafa? Da parte de desenvolvimento só. A gente terceiriza esse problema. Mas o Rafa comentou sobre inteligência artificial e muitos segmento falou assim, ferrou. Vão tirar empregos da gente, a inteligência artificial vai acabar com algumas áreas e etc. E uma delas que foi falado bastante foi a parte de TI, porque tem muita inteligência artificial programando sozinho, você não precisa mais saber código, você só dá o comando lá, ela desenvolve o programa para você. E como que fica isso para o pessoal? E a gente está falando mais de tecnologia, mas a IA, né, a inteligência artificial, esse medo foi geral, foi em acho que praticamente todos os segmentos. Mas no nosso meio foi muito discutido isso, né? Qual que vai ser agora a qualidade das coisas, porque muita gente vai se achar expert porque vai saber só pedir, nem sabe programar e vai desenvolver um baita sistema. Como que fica esse mundo da IA? Bom, a inteligência artificial, ela está demitindo muitas pessoas. Adeus, valeu. Esse é um ponto que já está no mercado, já está tendo vários estudos, né? A questão é, quem ela está demitindo? Ela está demitindo as pessoas que são medianas para baixo. As pessoas extraordinárias, as pessoas que se destacam, elas têm um emprego garantido. Eu acho que esse é um ponto factível que ninguém vai discutir. A inteligência artificial, se bem usada, ela é super benéfica para o negócio, super benéfica para as pessoas. Se você pega uma área de desenvolvimento, que antes ela, desenvolvia X linhas de codificação por dia, você vai conseguir maximizar isso. E mais do que isso, você vai conseguir validar se o que você está desenvolvendo está seguro, se você está fazendo da melhor forma, se tem alguma coisa que você não conhece, você conseguir acelerar o tempo seu de aprendizado. Então, são funções e tecnologias que nós estamos incluindo no nosso dia a dia, que vai melhorar o nosso entregável. Nós vamos conseguir entregar muito mais, né, perto do que nós conseguiríamos sem essa tecnologia. Então, acho que esse é o principal ponto. E a inteligência artificial, por inteligência artificial, ela é só uma ferramenta. Você ainda vai conseguir e vai precisar de uma pessoa
ali na frente, né? Não tem como nós combatermos isso. A inteligência artificial por si só, ela é melhor do que o ser humano, vamos dizer assim, em termos de velocidade, rapidez, tudo, né? De rapidez, porque ela é uma inteligência artificial que ela foi ensinada, né? Só que o homem com a inteligência artificial junto é a melhor combinação de todas, né? Que a gente vai conseguir extrair ali realmente o melhor e o maior potencial de entrega para uma empresa. Então, o que eu entendo, pensando como empreendedor hoje, é melhorar o meu negócio e o meu entregável para o cliente final. Como eu faço isso? Utilizando inteligência artificial. Óbvio que isso tem processos e tem metodologias para poder fazer. Inteligência artificial não é só ChatGPT, que é o que a maioria das pessoas pensam. Hoje tem uma lista assim, enorme de inteligência artificial para fazer 1000 coisas, né? 1000 coisas. E mesmo o ChatGPT ainda você tem como personalizar e você tem como criar coisas diferentes e individuais. Então, é muito mais da forma que você utiliza a ferramenta do que você ter ali algo que você não vai extrair o melhor daquilo. E você tem que ter as pessoas sabendo fazer as perguntas corretas também. E quem normalmente consegue fazer as perguntas? São as pessoas que têm mais conhecimento, né? Porque você vai conseguir extrair, vão estar preparadas e vão conseguir extrair o melhor da ferramenta. Então, obviamente, uma pessoa que é perdida, ela pode colocar a inteligência artificial que ela vai continuar perdida. Essa é a verdade, não vai mudar muito isso. Mas as empresas, sim, estão olhando para isso, vão melhorar os processos, as coisas vão ser mais rápidas, vão ser melhores, mais seguras, se bem utilizada a inteligência artificial. Você, Rafael, você já usou a inteligência artificial em algum código para ficar deitado na cama enquanto a IA trabalha para você? Tá gravando, isso vale advertência. Tô brincando. Para fins de provas. Não, na verdade, a gente está buscando soluções com inteligência artificial. Eu acho que com certeza, a evolução para várias e várias frentes aí de trabalho. A gente vai ter cada vez mais o uso da inteligência artificial. Então, eu acredito que a gente consiga melhorar muitos processos, melhorar muito a produtividade, mas nem tudo vai dar para ser feito com inteligência artificial. Então, é preciso primeiro saber dosar. E claro que, obviamente, ela vai evoluindo. E isso vai também dando cada vez mais para a gente essa potência da ferramenta, essa potência de escalabilidade de coisas que a gente consegue automatizar. Então, eu acredito que é uma ferramenta que ela veio para ficar, com certeza, e ela vai... E para potencializar, eu diria, né? Potencializar tudo. Potencializar com certeza. E tem ônus e bônus, como qualquer recurso novo e etc. Exatamente. Acho que muita coisa você já está vendo de ônus, vamos dizer assim. Por quê? Já como você é um especialista em cibersegurança e vive disso, né, o dia inteiro praticamente, como que é para você em relação à inteligência artificial para o mal? Ou seja, já tem inteligência artificial que copia um vídeo seu para desbloquear a senha biometria, né, facial, não sei o quê. Cara, ou seja, tá vendo? Um recurso criou um problema, que esse problema vai ter que ser resolvido. Com o quê? Pessoas pensando para resolver esse problema. Ou seja, parece que a gente perde mercado, mas não, a gente cria novos mercados, a gente cria novos postos de trabalho, a gente cria novas funções. É loucura, hein? Sim. Loucura. A área de cibersegurança, ela está sendo afetada, obviamente, tanto do lado bom quanto do lado ruim com a inteligência artificial. Do lado ruim é que os ataques estão ficando melhores. Eles estão ficando e mais massivos, né? De forma muito mais intensificada. Então, hoje, você consegue criar um vídeo, por exemplo, com o rosto para dar uma credibilidade, uma autoridade dentro de um anúncio de uma empresa, alguma coisa, que vai fazer com que consumidores daquela marca ou daquele que seguem aquela página ou que você criou uma página fake para poder usar aquele vídeo, ela vai olhar e vai falar, pô, mas é a pessoa falando, é a pessoa da empresa falando que eu tenho que comprar porque tem um desconto super bacana ali, que muitas vezes é algo que você já está buscando e você vai lá e vai fazer a aquisição do produto, que na verdade é uma página baseada num vídeo fake que foi criado por inteligência artificial. E os nossos olhos não estão treinados, porque a inteligência artificial está ficando
Cada vez mais detalhado. Cara, assim, é muito difícil de você perceber. Cara, tem vídeo que é real. Muito real. Sim. E está cada vez melhor. E isso é uma tendência de melhorar. Então, se você usar dessa forma, obviamente você vai extrair o potencial ruim. Mas pensa do outro lado, uma pessoa que é um criador de vídeo, você pode às vezes se preocupar com o roteiro e criar vídeos baseados no seu avatar, que é uma outra frente. Você está usando a ferramenta para poder otimizar o seu tempo e criar ali com o seu avatar os vídeos, por exemplo, para... Você se multiplica, né? Você se multiplica, então você consegue maximizar o quanto você produz de conteúdo digital. Essa é uma outra vertente. Você usa a mesma tecnologia para o lado bom. Do nosso lado, dentro da UIT, nós usamos para a parte de defesa, porque nós sabemos que o atacante vai utilizar de uma forma mais massiva a inteligência artificial para ter mais ataques e mais direcionados. Então, nós usamos ferramentas e nós temos agora um centro de gestão cibernética, que é o primeiro do Brasil, que é 100% baseado em inteligência artificial, que é para você se precaver, fazer com que a empresa esteja à frente do atacante. Então, nós estamos olhando para o seu ambiente, olhando para as suas ferramentas, seus sistemas, seus dados, os seus processos com o uso da inteligência artificial, para que quando tem uma fuga de comportamento, nós conseguimos ali identificar antes do impacto principal. E aí nós conseguimos remediar o incidente ali, fazendo com que o risco seja menor. Ou seja, quando a gente fala de cibersegurança, a gente está falando da segurança de todo o tráfego de dados, de processos, de acessos, e a UIT faz todo esse planejamento, executa ações em cima disso. Hoje a gente fica muito seguro aqui porque eles praticamente fazem toda essa parte aqui nossa dentro do Serac. E agora vocês estão usando a inteligência artificial como um benefício para vocês e para os clientes. Ou seja, vocês analisando uma penca de dados. Antes era feito por uma pessoa, agora a IA analisa, já verifica ali, opa, tem alguma coisa errada aqui, já levanta a mão, fala, gente, esse negócio pode estar com algum problema, etc. Ou seja, você está usando realmente o lado bom da IA e não matou nenhum posto de trabalho como o pessoal tem medo. Aliás, Na verdade, nós criamos oportunidades. Um novo posto de trabalho. Porque nós estamos criando novas frentes, novas ferramentas, para o mundo digital, né? Eu dou um exemplo. Nós temos uma ferramenta agora que ela monitora, que era uma coisa que nós não conseguimos fazer antes, monitora a sua marca na internet. Então, se alguém criar um domínio, criar qualquer coisa que tenha vinculado com a sua marca, nós conseguimos atacar e derrubar. Fazer com que a gente chama de takedown, né? Então a gente faz um takedown para poder derrubar, para que ela não se passe por você para ninguém. Então isso você está o quê? Se resguardando para o seu cliente final, é a sua marca, a sua reputação, a sua credibilidade. Porque ainda que você se resguarde dessa forma, se acontecer alguém usar o seu nome, ela vai pro Reclame Aqui, ela vai abrir uma ação contra você, porque ela, no final ela vai achar que era você passando por aquilo, né? Fazendo uma propaganda enganosa. Como é que ela vai conseguir comprovar que aquilo era falso? Então é super complexo. Então você precisa de ferramentas inteligentes realmente para poder estar à frente. Esse exemplo que ele deu é muito interessante porque a gente foi num evento, não sei se você lembra, mas a gente foi num evento em 2022, 2023, não lembro se foi ano passado, que foi uma pessoa de cybersecurity que estava falando e ele falou assim, vocês têm ideia de quantos sites a Nike derruba por dia, que são sites que, se passando pela Nike, meio que quase que praticamente com o mesmo domínio ali, redirecionando, fazendo algumas tratativas para te enganar. Sabe quantos? Cara, era coisa assim absurda. Você lembra do número? Era um negócio absurdo. Assim, mas era, é absurdo, lá, absurdo. 1.000, 2.000 sites por dia, 5.000 sites, sei lá, era um negócio muito forte. Você fala assim, por dia, sim, por dia ela derrubava, porque eram sites se passando por ela para você comprar um negócio e ser golpeado, né? É tipo um golpe. Ou seja, olha a importância desse tipo de análise que hoje uma IA vai fazer muito mais rápido e mais efetiva. E você não ia ter o mesmo resultado com pessoas. Imagina, é meramente impossível. É meramente impossível. A IA processa muito mais rápido. Muito mais rápido. Cara, olha o nível disso. E a gente tem um exemplo aqui no Serac também de IA. A gente está agora implantando IAs para fazer uma parte muito manual, que é basicamente o mesmo problema dele, que era muito manual, de uma análise de documento. Então hoje a gente tem algumas pessoas que fazem essa análise de documento, a ideia é pôr essas pessoas para gerenciar uma inteligência artificial que vai fazer isso muito mais rápido, né, Rafa? Com certeza. A gente está combinando duas tecnologias aí, a OCR,
que é basicamente a leitura dos documentos que a gente tem e a inteligência artificial para que a gente possa fazer toda essa interpretação do texto e trazer para a gente os resultados. E isso com certeza vai dar assim, uma produtividade muito maior para o pessoal, que hoje consegue fazer um número muito bom, só que imagina isso automatizado. Fica muito mais rápido. É um absurdo de rapidez. Eu acho que a principal palavra em cima da inteligência artificial em relação a benefício, acho que é velocidade. Acho que uma delas, mas eu coloco ela aí em top 2, top 3, porque velocidade vai ser algo realmente muito utilizado por inteligência artificial. Estamos chegando ao final do nosso papo. Passar rápido, papo bom passar rápido. A gente vai precisar marcar outro já. Esse já foi o segundo, porque o primeiro deu problema, a gente perdeu o episódio. Aqui a gente fala mesmo que não tem problema, acontece isso, tá? Mas o mais importante é que o papo foi melhor ainda do que o primeiro. E chegando no final, eu queria que vocês deixassem um recado para as pessoas. Acho que vocês já falaram muito, né? Várias dicas e etc. Mas deixa um recado, não só para quem está entrando no mercado, ou para quem já está, ou algum recado que pode mudar a vida de quem está nos assistindo. Quem começa? Pode ser? Pode ser. Começa o Rafael, então. Não, eu começo. Bom, eu sempre falo que as oportunidades estão no mercado. É gerado muito mais oportunidades na área de tecnologia do que pessoas, informação, mas o milho só vira pipoca depois que vai para o fogo. Então a pessoa tem que partir dela. As pessoas precisam querer estudar e aprender. Não é uma inteligência artificial que vai ser o limitador. Há 2 anos atrás era metaverso, agora é inteligência artificial, amanhã vai ser um outro tema. E cada tema é uma nova oportunidade. Então agarre sempre o novo, se dedique que oportunidades não faltarão. Acredito também que há muitas oportunidades na área de TI. É uma área que ela há muito tempo vem sido badalada, na verdade, que está sempre bombando, aí abaixa um pouco e volta a subir. Então, sempre vai ter demanda para essa área. Sempre vai ter demanda para essa área. E hoje já faltam profissionais. Então, o que precisa, na verdade, é de qualificação de profissionais e exatamente o ponto que a gente estava falando, que a pessoa precisa saber a área que ela quer atuar, se identificar com aquela área e investir nisso, investir conhecimento, investir tempo, ser curioso mesmo. Isso vai fazer total diferença para que ela possa evoluir e conseguir alcançar novos cargos aí dentro dessa área. O autoconhecimento, eu acho que o autoconhecimento é importantíssimo. É muito importante, né? Que duas frases excelentes, fiquei até arrepiado aqui, mas eu quero acabar com polêmica. Apple ou Samsung? Não precisa falar, não precisa brigar, pessoal. Não precisa, não, calma, um por vez. Não vou deixar eles nessa coisa. Quer falar? Ele insistiu que você quer falar. Vou deixar o Rafa falar. Eu vou o na Rafa Apple. O Rafa Vieira não vai dar opinião nessa, não. Fala aí. Eu vou na Apple. Obrigado. É isso, acabamos por aqui. Obrigado. Melhor eu não falar. Pessoal, depois dessa, você que é de Apple ou você que é de Samsung, dá o like do mesmo jeito nesse vídeo. Não é Samsung, é Android. É Android, é verdade. Só tem Tá vendo? Eu nem conheço as outras marcas. Não, mas é Samsung ou Apple, é verdade. As duas principais. Só tem uma ressalva que, para quem desenvolve, a Apple é muito chata. E isso é muito chato, mas de usabilidade, fazer o quê? Tá vendo? Você me deixou nervoso. Advertência pro Rafael, certeza agora. Pessoal, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo episódio. Obrigado, pessoal. Valeu, obrigado. Falou.